Seja bem-vindo! Eu vou te mostrar nesse vídeo como você consegue estar criando um carrossel para o Instagram utilizando o GIMP, que é um programa de manipulação de imagens gratuito e profissional. Então fica comigo nesse vídeo que você vai aprender como que eu faço os meus conteúdos na internet. Vamos lá, o que é um carrossel? O carrossel é exatamente isso daqui, ó, como lançar um produto na internet. Isso aqui foi um conteúdo que eu produzi para o meu Instagram, que ele segue exatamente várias imagens. Assim que a pessoa vai passando, ele tem esse sentido de carrossel, né? Que são várias imagens. Bom, a primeira coisa que você deve entender é que você tem que ter uma pauta de conteúdo. Então, se você já tem um conteúdo aí que você já fez, faça esse conteúdo em manuscrito, né? Se for outro tipo de conteúdo, só em imagens, você só utiliza imagem, não tem problema. Então, vai seguir da mesma forma. Só que aqui eu vou usar exatamente esse conteúdo aqui de exemplo, que eu vou colocar aqui um título e todas essas informações dentro desse carrossel. A segunda coisa aqui é você abrir o seu arquivo e salvar esse arquivo já em uma pasta, porque quando a gente for exportar essa imagem, a gente precisa exportar várias imagens dentro de uma pasta só para a gente poder publicar lá no nosso Instagram. Então você pode vir aqui em arquivo, você clica em nova, aqui você vai colocar 1000 por 1000. E você já vai entender porque eu não vou colocar aqui 800 por 800, que vai dar, na verdade, aquela imagem quadrada para o Instagram, né? Eu só vou colocar aqui 1000 por 1000 só para ter imagem quadrada. Eu vou apertar em OK. E aqui em cima eu vou salvar esse arquivo aqui em uma pasta que eu já selecionei. E aqui em cima eu vou colocar conteúdo carrossel. Vou dar um Enter e vou guardar esse arquivo aqui. Agora aqui a gente já vai fazer um processo que é fazer essa imagem aqui ficar no modelo de carrossel, para a gente já poder fazer a edição. Você vai ver que é bem fácil de poder fazer isso. Primeira coisa é porque a gente precisa deixar essa imagem maior, né? Ele vai ter que ficar bem grandão aqui para a gente conseguir trabalhar com esse projeto. Antes de mais nada, se por acaso você tem dificuldade em mexer no GIMP, eu vou deixar aqui no card e aqui na descrição alguns vídeos que eu já produzi aqui no canal sobre GIMP. Assim você consegue ter uma introdução rápida do que como você consegue estar utilizando o GIMP para você utilizar no seu projeto aí na internet, no seu negócio digital. Enfim, vamos lá. A primeira coisa, a gente vai vir em imagem, a gente vai vir em redimensionar a imagem. E aqui, a largura, que é exatamente a largura da imagem, a gente precisa deixar ela maior, então a gente vai ter que duplicar essa quantidade. Mas antes de a gente poder fazer isso, existem dois tipos de carrosséis que a gente pode fazer. O modelo da imagem quadrada e o modelo da imagem retrato, que é exatamente igual a esse daqui, ó. Você percebe que o tamanho da largura dessa imagem aqui, ó, ele não é exatamente quadrada. Se fosse quadrada, por exemplo, ela estaria mais ou menos aqui, ó, nessa posição aqui. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o tamanho da nossa imagem esteja no modo retrato. Assim, esse conteúdo vai aparecer de modo completo na tela do celular das pessoas. Até porque o Instagram as pessoas vão ver no celular, não vão ver no computador, né? Então, é interessante que a gente tenha essa dimensão aqui. Entendido isso, a gente vai lá para o programa. E aqui a largura, aqui a gente vai desmarcar essa opção, né? Para ele não vincular as duas, porque se eu vincular, ele vai fazer a mesma altura aqui para os dois, né? Eu vou desvincular. Na largura eu vou colocar 1080, na altura eu vou colocar 1350. Aqui em resolução pode deixar em 80 mesmo, interpolação pode deixar em low halo mesmo, que ele vai estar na melhor opção. Se tiver em qualquer outra aqui, você pode mudar para low halo aqui, vai ficar melhor. Na largura 1080, a gente vai multiplicar esse valor em 10 vezes, que é exatamente 10 imagens, que o carrossel do Instagram aceita. Então aqui eu vou colocar 1080 vezes 10, vai dar 10.800, né? Lógico. Então aqui eu só vou adicionar mais um zero, que ele vai adicionar, fazer essa intercalação para mim. Clico em redimensionar, ele vai dizer que a imagem está em tamanho grande, não tem problema. Vou clicar em redimensionar novamente e ele vai fazer esse processo para mim. Bom, então ele criou aqui o projeto para a gente, né? Ele está exatamente da forma que a gente precisa. A segunda coisa que a gente vai fazer agora é adicionar as guias. As guias vão servir para a gente guiar na sequência dessas camadas. Você pode vir aqui em você pode vir aqui em imagem. Aqui em guias, você vai adicionar uma nova guia por porcentagem. Existe o atalho que eu fiz aqui, que é o Shift Alt S. Se você quiser ter esse atalho e vários outros para aumentar a sua produtividade com o GIMP, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo também que eu ensino como você pode aumentar a sua produtividade no GIMP utilizando os atalhos. Então você clica aqui
E aqui você está dizendo para o programa o seguinte: eu quero adicionar uma guia de acordo com uma porcentagem do total do meu projeto. E aqui você pode selecionar a direção. Eu vou adicionar aqui em vertical, que eu preciso das guias exatamente na vertical. E a posição a gente vai colocar primeiro em 10, e ele já vai adicionar a primeira conteúdo aqui pra gente. E aí você pode vir aqui de novo, né? Ou se você quiser o atalho, você pode apertar o Shift Alt S. Aqui você muda para 20 e assim por diante, até você chegar em 90. Uma dica: se por acaso você quiser fazer com que esse projeto você faça ele ou em outros projetos também, para você não ter que sempre fazer esses mesmos ajustes, você pode vir aqui e salvar esse arquivo. Você pode salvar esse arquivo e você copiar esse arquivo em outros locais. Por exemplo, aqui você pega esse arquivo que você fez, copia ele e salva de backup para outros projetos que você for fazer de carrossel dentro do Instagram. Bom, voltando aqui, a gente já está aqui com o nosso projeto pronto para ser feito, né, para ser usado. Só que a gente vai fazer somente mais uma coisa, que é só para a gente conseguir ter mais segurança na questão de alinhamento do nosso projeto. A primeira coisa, a gente vai vir aqui em visualizar, a gente vai colocar em exibir grade. Ele vai exibir nossa grade dentro do nosso projeto. Você vem em imagem, configurar a grade, e aqui você vai colocar os parâmetros que você precisa para poder adicionar a grade dentro do seu projeto. Aqui em estilo das linhas, você pode deixar em sólido, para ele te mostrar as linhas assim bem feitas mesmo. E aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar o tamanho total do nosso projeto, que no caso é os 10.800 na horizontal e na vertical é 1.350, que é exatamente igual à resolução. Então depois que você colocar essas configurações aqui, você só vai diminuir, você só vai no caso fazer a divisão deles de acordo com a sequência das suas imagens. Então, por exemplo, na vertical, que é essa parte aqui, ó, para cima, a gente vai fazer uma divisão. Então 1.350 dividido por 4, que a gente quer fazer ele em 4 linhas, a gente vai dar um Enter e vai ver qual é o resultado. 1.337,50. A gente copia isso aqui e coloca aqui no vertical. Dá um Enter, você vai ver que ele já vai criar essa guia pra gente. Aqui na horizontal, ele tá 10.800. Só que se a gente for dividir isso daqui em 4 vezes, ele vai me dar o valor de 2.700, né? Só que ele não vai ficar exatamente perfeito, porque ele vai pegar aqui, ó, entre algumas camadas aqui dentro do programa. E o que a gente quer, na verdade, é dentro de cada imagem. Então a gente só faz tirar um zero, que é 270. Como estava em 1080, a gente só vai tirar um zero, né? Porque a gente só acrescentou zero, a gente só vai tirar um zero. Dá um Enter e a imagem vai pegar essa proporção ótima aqui para a gente poder trabalhar. Outra coisa que eu gosto de fazer é mudar o estilo de linha de sólido em interseções de cruzes, que aí ele vai ficar em modo de cruz assim. Assim ele não fica com aquelas linhas dentro da minha imagem. E agora a gente já pode começar a construção do nosso carrossel. Primeira coisa que eu gosto de fazer sempre é adicionar um plano de fundo para todos. Eu gosto de deixar sempre preto, você pode escolher o que você quiser aí. Eu vou jogar aqui um preto. E aqui eu vou adicionar mais uma camada para cima. E nessa camada de cima eu vou aplicar textura. Eu vou ir lá no meu gerenciamento de arquivo, vou vir aqui nas minhas texturas e vou pegar aqui uma textura que eu já tenho aqui pronto. Vou pegar aqui e arrastar. Depois que eu adicionar a textura, eu vou redimensionar essa textura aqui em todo o meu projeto aqui, não precisa necessariamente todos, mas pelo menos uma parte delas. Vou duplicar esse arquivo meu, vou colocar em outro. Vou vir duplicar novamente e vou adicionar no último carro. Assim eu consigo uma textura aqui para o meu fundo. Eu posso mesclar todas essas camadas, então aqui vai ser a minha textura. Outra coisa que eu gosto de fazer é adicionar luzes. Então com o pincel aqui selecionado mesmo, eu vou colocar aqui numa cor azul, que é a que eu mais gosto daqui de estar usando. E eu vou aumentar ele bastante, vou deixar bem grande esse pincel, porque eu quero adicionar luzes assim por fora, que eles quase entrem na minha composição. Então eu vou colocar uma aqui, vou colocar outra aqui tá ótimo também. Vou deixar outra aqui por fora. Deixa eu adicionar por aqui também. E aqui pra mim tá ótimo. Agora nessa camada aqui de cima eu vou tirar só a opacidade um pouquinho, para ele não ficar tão forte.
E nessa textura eu posso diminuir também, para não ficar um brilho tão forte ali. O título do meu conteúdo vai ser 6 vantagens de ter um negócio online. Então eu vou apertar no T para adicionar um texto, vou dar um clique e vou colocar 6. Eu vou deixar tudo maiúsculo, que é um título. 6 vantagens, vou deixar aqui no branco e vou aumentar. Acho que aqui no 100 tá ótimo. Eu clico aqui para a questão de mover, né? E você percebe que ao eu mover, ele faz aquela questão de imã, tá vendo? Que ele gruda no local onde é que eu preciso, que é na grade. Eu vou adicionar aqui para cima, vou deixar nessa posição aqui. E aqui nas minhas imagens eu gosto sempre de fazer um papel voando, né? Então eu vou adicionar aqui um novo elemento, vou pegar aqui a seleção, vou fazer mais ou menos isso daqui. Vou vir aqui no branco, vou adicionar esse papel em branco. E do texto eu vou colocar aqui, como vai ser, 6 vantagens de ter. Então eu vou colocar aqui, de ter, deixar preto. Vou aumentar aqui bastante, acho que aqui uns 70 tá ótimo. E eu vou mover isso aqui pro centro, isso aqui também. Deixa eu pegar ele aqui, mover aqui. Esses dois eu vou mesclar um no outro, então esse aqui é o meu papel de ter. E nesse papel eu só vou... Agora eu vou pegar aqui o W, que é essa questão aqui de deformar uma imagem, né? E vou apenas deformar um pouquinho assim, ó. Acho que aqui tá ótimo. Estou com a minha imagem aqui selecionada, vou diminuir ele mais um pouco e vou colocar aqui, ó, quase pegando no vantagens aqui em cima. E aqui nesse papel eu vou vir aqui em filtros, vou vir em luz e sombras, sombra projetada e vou projetar uma sombra. Acho que aqui eu vou deixar em 0 e vou aumentar a opacidade aqui. Vou dar um OK. Agora eu preciso terminar minha frase, né? Que é, deixa eu só distorcer mais um pouco aqui. Acho que aqui tá ótimo. Agora eu vou terminar a minha frase, que é 6 vantagens de ter um negócio online. Esse online de baixo eu posso aumentar. Bom, ter feito aqui, vou pegar e vou diminuir essa imagem e vou colocar ele mais ou menos aqui. Aqui com a opção de mover, vou descer ele mais um pouco e vou deixar debaixo desse papel aqui. Agora eu vou criar um novo grupo, né? Um novo grupo de camadas e vou adicionar todas essas camadas que eu acabei de fazer nesse grupo. Percebe que é só esse grupo aqui. E nesse grupo eu vou adicionar ele no meio aqui, ó. Lembra aqui dos sinais aqui, ó? Esse ponto aqui? Então eu vou adicionar ele aqui, ó, nesse ponto. Ele vai ficar centralizado para mim. Agora eu vou adicionar uma cor aqui, ó, no negócio online. Então aqui eu vou adicionar uma camada em cima desse grupo de camadas. Eu vou apertar com o botão direito, vir aqui em cima em modo de combinação e vou colocar em recortar no pano de fundo. Clico nele, vou selecionar a opção de seleção e aqui eu vou selecionar o que eu quero pintar. Vou deixar isso aqui, vou vir no degradê e vou pintar aqui, ó, exatamente aqui. Só que aqui eu vou colocar um azul para combinar com as luzes que eu criei ali atrás. Eu creio que aqui está ótimo. Agora essa mesma camada eu vou duplicar e vou jogar ele para cá, ó, pro de baixo. E aqui eu vou só redimensionar. O que acontece aqui é o seguinte, tudo que eu fizer aqui nessas camadas dentro do grupo de camada, eles vão afetar as camadas que estão de baixo, a partir do momento que eu coloco aqui o modo de combinação em recortar no plano de fundo. Então, se você for adicionar mais uma camada aqui e você for pintar ela, ele vai afetar tudo que tiver debaixo dele. Bom, criei meu título, vou voltar lá nos meus documentos, vou pegar aqui uma imagem de brand meu, que ele já está pronto. Eu até indico que você já faça isso se você produz bastante conteúdo para o Instagram. E aqui eu vou deixar ele pequeno e vou redimensionar aqui para cima, ó. Deixar aqui. Ali tá ótimo. Aqui eu vou adicionar uma nova camada. E com o pincel, eu já tenho um pincel aqui pronto que já tem umas setinhas, ó. Eu vou vir e vou colocar uma setinha desse daqui. Vou deixar em branco. E vou
colocar aqui, ó, apontando para cá. E aqui agora eu vou colocando os meus textos. Então aqui eu vou copiar, como já está pronto, né? Eu só vou copiar e ir colando. Aqui eu coloco uma caixa de texto, colo o texto aqui. Eu posso aumentar o texto, as minhas fontes, mudar a minha fonte também, se eu precisar. Então aqui eu vou colocar esse aqui no meio. Logo aqui eu vou fazer o próximo. E assim por diante. A última imagem eu sempre coloco aqui, ó. Se você gostou do post, deixa o seu like e nem o comentário. Porém eu já tenho essa imagem pronta. Por isso que é bom a gente já criar algumas artes antes e deixar pronta para a gente estar sempre adicionando na hora que a gente precisar aqui. É muito mais fácil, né? Olha lá, já centralizo ele aqui do jeito que eu preciso. Essa imagem teve apenas 4, né? 4 imagens. E a gente vai recortar elas agora para poder fazer a postagem no Instagram. Então aqui a primeira coisa eu fiz de qualquer jeito essa imagem aqui, mas você vai fazer muito mais elaborado, né? Colocando mais elementos. Você pode baixar a imagem em PNG e tá sempre colando aqui. Você pode fazer o que você quiser. O limite aqui é só você que manda. Então a próxima coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai vir em imagem e a gente vai vir aqui, ó, em retalhar usando guias. Então como a gente já fez essas guias, ele vai recortar na proporção certa que ele deve recortar para a gente fazer a postagem lá no Instagram. Você clica nele e aguarda ele fazer o processo. Ele vai recortar em vários projetos, né? Só que tem alguns aqui que a gente não vai precisar utilizar. O que a gente vai precisar, na verdade, são só dessas 4 imagens aqui, ó. É claro que se você fizer mais imagens e você for para fazer isso para postar lá no seu Instagram, ele vai fazer o recorte dessas outras imagens para cá. Só que aqui, ó, eu só vou precisar exportar essas 4 imagens. Aqui, provavelmente, esse campo aqui pode estar aqui em cima para você. Não importa onde é que tiver, vai funcionar da mesma forma. Para você exportar, você vai clicar em cima do projeto, no caso da imagem que recortou, você vai apertar Ctrl Shift E e aí ele vai fazer essa exportação para você. Você só clica em exportar e aqui, ó, em nível de compressão, se for PNG que você estiver postando, coloque em 0. Depois que você apertar em Ctrl Shift E, aqui em cima você muda provavelmente vai estar em JPG, você muda para PNG para você ter mais qualidade. Você dá um Enter ou então aperta aqui em exportar. E logo aqui em nível de compressão, provavelmente vai estar em 9. Você deixa em 0, para ele pegar o máximo de qualidade possível. Você clica em exportar, vai no outro, Ctrl Shift E e assim por diante. Depois que você exportar, ele vai lá para os seus arquivos, onde é que você fez essas imagens. Então pronto, as imagens estão aqui. Basta você copiar elas e postar lá no seu Instagram. Você percebe até que ele está aqui, ó, com a numeração certa. 00, 01, 02, 03. E assim você consegue fazer o seu carrossel utilizando o GIMP. Então se você curtiu essa aula, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. E se por acaso você não conhece o GIMP e você quer utilizar ele nos seus projetos, ele é gratuito, ele é uma alternativa perfeita para o Photoshop, né, que é pago. E você pode estar utilizando aí da melhor maneira possível nos seus projetos. Eu vou deixar na descrição também os meus tutoriais sobre este programa e você pode estar acessando lá para você estar assistindo e estar aprendendo a utilizar ele nos seus projetos. Eu fico por aqui, valeu!